Meus queridos amigos, hoje o papo é sério mais uma vez e a gente vai falar sobre uma daquelas ilusões dignas de um show de mágica para muita gente, mas que acontece no palco da Bolsa de Valores, as ações do setor elétrico. É isso mesmo. E não me diga que você achou que tinha encontrado a galinha dos ovos de ouro e que essa galinha tem nome e um apelido carinhoso com 4 letras seguidas de um número, tipo Taesa, Tae4, Tae11. Não, né? Muita gente por aí ainda pensa que vai dar o pulo do gato e ficar nadando em dinheiro como se não houvesse amanhã, simplesmente colocando todas as suas fichas nas ações desse setor. Mas não é bem assim que a banda toca, muito pelo contrário. E digo mais, meus caros, essa ideia de que investir em ações do setor elétrico vai te fazer ficar rico rápido é sim uma das grandes ilusões da nossa Bolsa de Valores, o que não quer dizer que essas ações são um investimento ruim. O problema é que muita gente cai nessa porque não entende muito bem como que o jogo funciona na Bolsa de Valores para esse tipo de empresa. Não é que as ações do setor elétrico sejam ruins, sejam uma furada, longe disso, elas têm o seu devido valor, mas esperar um milagre de Nossa Senhora dos Dividendos sem saber rezar direito não vai dar certo. Então, hoje, a gente vai descer a escada, entrar no porão, acender a luz para mostrar a realidade desse jogo. Nós vamos desmistificar, sem meias palavras, por que essas ações, apesar de terem, como eu disse, o seu valor, não vão multiplicar o seu patrimônio da noite para o dia, nem de um mês para o outro, nem mesmo de um ano para o outro. É um pouquinho mais demorado esse negócio. Então, quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer a nossa parceria. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse aqui é o Valor em Ação, um canal que tem a missão de te contar a verdade sobre o mundo dos investimentos, da Bolsa de Valores, e você está convidado a se inscrever nesse canal se você gostar do conteúdo. Beleza? Esse vídeo aqui a gente vai dividir ele em algumas partes. Primeiro, quais são os tipos de ações e onde o setor elétrico se encaixa nessa bagaça. Segundo, que tipo de investidor deveria comprar ações do setor elétrico e por que você deveria ou não investir em ações desse setor. Nós vamos ver os prós e contras dessas ações também. 4. Como que as taxas de juros, taxa Selic aqui no caso, influenciam os preços dessas ações. Isso é importante para você entender nesse momento o comportamento dessas empresas, dessas ações. A gente vai ver também se os preços são realmente o critério mais importante, se você deveria buscar as ações com os múltiplos menores sempre, sim ou não. E vamos ver exemplos reais da nossa Bolsa de Valores aqui, como Engie, Neoenergia e muitas outras empresas que eu vou trazer um raio-x de cada uma delas nesse momento. Mas antes de falar das ações do setor elétrico, é legal a gente falar um pouquinho sobre os principais tipos de ações. Isso daqui vai facilitar o seu entendimento sobre quem são as ações do setor elétrico na fila do pão ou na fila do home broker, como você preferir. Então a gente tem, por exemplo, as ações de commodities, que se referem a investimentos em produtos básicos, matéria-prima, como ouro, petróleo, minério, soja, entre outros, entende? Então, investir em ações de empresas de commodities, como a Petrobras, no caso do petróleo, ou a Vale, no caso do minério de ferro, significa que você está colocando o seu suado dinheirinho em empresas cujos lucros estão diretamente ligados aos preços desses produtos, dessas matérias-primas, no mercado global principalmente. Então, como eu já falei aqui milhões de vezes, é um jogo de altos e baixos, de muita volatilidade, influenciado por vários fatores, como política internacional, oferta e demanda, e até mesmo questões climáticas, guerras e o escambau A4. Tem também as ações em recuperação ou em turnaround, que são aquelas empresas que passaram por um período difícil, às vezes muito difícil, seja por uma gestão muito ruim, condições do mercado adversas, outros desafios também, mas que estão tentando virar o jogo e que podem conseguir virar esse jogo ou não, né? Então, investir nessas empresas como a Oi, por exemplo, que está em processo de reestruturação já faz muito tempo, é você apostar na capacidade dessa empresa de dar a volta por cima. Eu não acredito muito na Oi, mas é um investimento
de maior risco, com certeza, mas que pode trazer retornos significativos caso a empresa em questão consiga dar a volta por cima. Se ela não conseguir, o provável é que você perca o seu dinheiro. Tem as ações também de crescimento e de valor. Onde é que esse tipo de ação se encaixa aqui? As ações de crescimento são empresas que têm capacidade de crescer muito mais rápido, muitas vezes, e aí quando você investe nisso, você está apostando no crescimento dessas empresas. Muitas vezes está ligado ali com tecnologia, inovação, setor subpenetrado, enfim. Agora, as ações de valor são aquelas ações que às vezes ficam subvalorizadas, sabe? São empresas até sólidas, mas que estão às vezes temporariamente subestimadas pelo mercado. Você pode ganhar muito dinheiro investindo nessas ações também. E a gente não poderia esquecer das vacas leiteiras dos dividendos, que são ações que distribuem muitos dividendos e que são ideais para quem quer realmente ali uma grana entrando na conta regularmente, essa renda passiva. Aqui dá para você comparar com as ações de crescimento, né? Você pega, por exemplo, o gado de corte seria a ação de crescimento, que o criador compra de olho no crescimento, na engorda do boi para o abate. Já as vacas leiteiras, né, o criador ele não pensa em abater aquele animal no curto e médio prazo. Elas crescem menos, para não dizer nada, mas o produtor está sempre ganhando na venda do leite que é produzido. Esse leite seria, entre aspas, os dividendos dessa vaca, tá? Então tem também as blue chips, que são empresas gigantes, muitas vezes bem estabilizadas já, que não vão deixar o investidor na mão quando o mar está muito revolto, quando a bolsa de valores está muito volátil. São aqueles investimentos mais seguros, mesmo eu poderia citar aqui no Brasil Itaú, Ambev, nos Estados Unidos Coca-Cola, McDonald's, etc. E aí, meu amigo, dentro desse universo, a gente tem as ações de utilities ou serviços públicos que merecem e acabam tendo uma atenção especial por parte dos investidores, principalmente as ações do setor elétrico. Deixando claro que uma ação do setor elétrico de utilidade pública, ela pode sim encaixar em algum desses outros tipos de ações que eu citei aqui, como uma blue chip, a vaca leiteira, enfim. Mas tratando aqui especificamente desse tipo de ação, são ações que pertencem a empresas que operam na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, tá? Que é um serviço essencial e muitas vezes naturalmente monopolista em muitos casos. Então, investir em ações de utilities do setor elétrico é considerado uma estratégia defensiva. Por que é defensiva, Badu? Porque as empresas tendem a oferecer fluxos de receita e lucros estáveis e previsíveis, além de serem menos sensíveis às flutuações econômicas. E por que é desse jeito? Por que é assim? Isso acontece porque, primeiro, a demanda por energia elétrica tende a se manter bem constante, independentemente do ciclo econômico, tornando essas ações atrativas para investidores que estão ali em busca de rendimentos constantes e menor volatilidade, não quer ver aquela montanha-russa oscilando demais. Mas será que esse é realmente o melhor setor para você investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores? E aí eu te pergunto, por que você compra ou compraria ações do setor elétrico? Primeiro de tudo, se você é do tipo que gosta até de nadar ali no oceano, de explorar o oceano, mas com um colete salva-vidas, aí sim as ações do setor elétrico são para você, papai. Se você não gosta de jeito nenhum de ir para o oceano, nem com colete salva-vida, nem com bote salva-vida, nem com nada, aí você tem que ficar na areinha mesmo da renda fixa. Mas voltando a falar das ações, esse tipo de ação, ali é onde os conservadores, pessoas que estão querendo se aposentar, aquela galera que curte um rendimento, gosta muito de investir nesse tipo de ação. Por quê? Porque mesmo, como eu falei, nos momentos de crise, as empresas de utilidade pública seguram a onda e continuam lá firmes e fortes. Tá? Se você também não está se aposentando, não quer viver de renda, mas quer alocar uma parte da sua carteira nesse tipo de ação para reduzir, controlar o nível de risco da sua alocação, da sua carteira de investimentos, também pode ser uma boa. Não a carteira inteira, mas um pedacinho ali. Você vai diminuir um pouco o seu risco na parte de ações que você tem na sua carteira. Agora, se você é daqueles
que gosta realmente de procurar, de buscar identificar as melhores oportunidades para você fazer aquela grana, aquele retorno acima da média, as ações do setor elétrico não são essa Coca-Cola toda para você. Mas, mesmo assim, se você faz uma análise fundamentalista mais afiada, mais detalhada, você consegue descobrir coisa muito boa para investir, muito bacana. Mas não pense que só porque você gosta de crescimento também, que essas ações não são para você. Como eu falei, mesmo não prometendo aquele crescimento astronômico em períodos de recessão, essas ações podem ser aquele seu bote salva-vidas para o seu patrimônio não afundar demais junto com o mercado a ponto de você perder o fôlego e querer vender tudo, entendeu? Investir em ações do setor elétrico é como você ter, sim, um porto seguro no seu portfólio, na sua carteira, onde o seu dinheiro cresce com mais segurança. E quais seriam os prós e contras das ações do setor elétrico? Será que tem algum contra? Pensando aqui bem direitinho e indo bem direto para a gente não perder muito tempo com isso daqui, para a gente já falar das ações, nos prós a gente tem estabilidade de dividendos regulares, porque se tem alguma coisa aqui que as ações do setor elétrico entregam muito bem, são dividendos regulares. É quase como você receber uma mesada do mercado de ações quando você tem uma parcela significativa nessas ações. Você tem um investimento que é seguro em tempos de crise, como eu falei, quando a bolsa de valores está mais nervosa, que barata, viva, de barriga para cima. Aí as ações do setor elétrico seguem lucrando, pagando bons dividendos. E você tem variedade de opções também, para diversificar mesmo dentro desse setor aqui. Geração, distribuição, transmissão. Os contras dessas ações seriam a regulação intensa, Nossa Senhora dos Dividendos, que o diga, como esse setor ele é muito regulado, extremamente regulado. Isso pode ser bom por um lado, que é justamente o que traz também mais previsibilidade, mas também significa que qualquer mudança nas regras pode dar uma sacudida bem boa nas empresas e nas cotações. São empresas intensivas em capital, dada a infraestrutura, que é cara para você montar uma empresa, uma geradora de energia, você não vai montar da noite para o dia, na fábrica de pastel, aquilo lá, e também para manter aquela infraestrutura, isso tudo custa uma nota preta. E adivinha quem paga essa conta? Sim, a empresa precisa pagar, o acionista precisa arcar com essas contas. As empresas muitas vezes têm que se endividar também para manter tudo funcionando. É claro que o juro é mais baixo por conta da característica do setor. A AES Brasil passa por um momento como esse agora, com a dívida mais alta. E a gente tem a sensibilidade às taxas de juros. Então, se as taxas de juros sobem, as ações do setor elétrico perdem um pouquinho do brilho. Mas para explicar essa parte aqui da taxa de juros, eu vou trazer um tópico à parte para você, porque eu sou muito bonzinho e é porque eu sei que você já deixou o like e já se inscreveu aqui no canal. Mas como a regulação e as taxas de juros, elas impactam nas ações do setor elétrico. Então vamos entender essa questão de uma vez por todas. Então primeiro a gente precisa entender como que um aumento nas taxas de juros faz os títulos de renda fixa, aqueles títulos do Tesouro, CDBs, ficarem mais atraentes para os rentistas do que pirâmide financeira no começo para a gente safada, entendeu? Então os investidores mais conservadores, aqueles que preferem a segurança das ações de dividendos, como eu falei, são os mesmos que geralmente olham para títulos de renda fixa que estão pagando boas taxas e falam, porra, essa CDB aí, esse título do Tesouro pagando isso daí, isso compensa, hein? Para que eu vou deixar o meu dinheiro aqui nessa empresa que está se endividando demais, que eu nem sei como é que vai estar daqui a 5, 10 anos, sendo que tem um título ali do Tesouro IPCA+, pagando o IPCA mais 6,5%, é isso mesmo, papai? Então, quando as taxas de juros sobem e os títulos começam a oferecer rendimentos melhores, essa galera começa a migrar para a renda fixa, deixando as ações do setor elétrico e muitas outras chupando o dedo. Mas essa é só a primeira parte da história. A segunda parte dessa novela tem a ver com o custo do dinheiro, que muda com a taxa de juros também. Quando as taxas de juros aumentam, pegar dinheiro emprestado fica mais caro. E isso afeta todo mundo, mas para as empresas do setor elétrico, principalmente aquelas que já têm dívida mais alta por causa daquela infraestrutura monstruosa que elas precisam manter, que eu falei, a situação ela é ainda mais
impactada. Então imagine você ter que construir e cuidar de usinas de energia, linhas de transmissão, não sei mais o que. Então não é mole, tudo isso custa muito dinheiro. O CAPEX de manutenção é muito alto, que a gente fala nesse tipo de empresa. E aí com as taxas de juros lá em cima, o financiamento barato que essas empresas estão acostumadas a conseguir em tempos de Selic bem baixa, já não fica mais tão barato assim e óbvio que essas despesas financeiras afetam o resultado. Algumas até tentam jogar esse aumento de custo para o consumidor, mas nem sempre isso acontece do jeito que elas gostariam, então se você não consegue repassar totalmente isso, a conta acaba caindo no bolso da empresa, fazendo com que as ações se tornem menos atrativas em determinados momentos para quem está pensando em investir naquele momento. Claro que as empresas sólidas, preparadas, elas conseguem passar por esse tipo de crise sem problema nenhum e conseguem sobreviver muito bem no longo prazo. Na hora de você comprar essas ações, como é que você faz para escolher? A gente vai entrar agora justamente nesse tópico que acaba sendo uma polêmica também, e aí é que muita gente comete o erro de achar que as ações com os múltiplos menores são sempre as melhores escolhas. P sobre L, PVP, V, EBITDA, etc, sabe? Mas por que será que as ações com os menores múltiplos nem sempre são as melhores opções de investimento? Imagina que você está num leilão de carros, então um carro ele pode parecer muito barato pelo preço que você está ali sendo oferecido para você, mas se esse motor já está acabado, já está para dar aquele último suspiro, pode ser que não valha tanto a pena assim. Então, P sobre L, o EV EBITDA, por exemplo, eles mostram quanto que você está pagando numa ação de acordo com os lucros da empresa ou da sua capacidade de geração de caixa no momento. P sobre L é calculado dividindo o preço atual pelo lucro por ação. Mas uma empresa com um P sobre L mais alto, ela pode estar sendo negociada a um preço maior hoje, porque o mercado espera que ela cresça mais os seus lucros no futuro. Quase sempre é assim. Então é aquela história, você paga mais caro num sapato de maior qualidade, não só porque pelo que ele é hoje, mas pelo quanto ele vai durar, pelo conforto que ele vai te oferecer por mais tempo em relação a um sapato mais barato. E tem mais. Por exemplo, se uma empresa ela tem um P sobre L de 12, mas os lucros futuros são vistos como muito certeiros, pode ser um investimento menos arriscado do que outra com um P sobre L de 6, por exemplo, mas cujos lucros futuros são uma incógnita ainda maior, entendeu? É o tal do risco e retorno. É como você apostar num cavalo que está acostumado a chegar sempre entre os primeiros, mesmo que essa aposta seja mais cara, que vai te dar um retorno menor. E é o caso da gente comparar também hoje a Engie com a Neoenergia, por exemplo. A Engie é a empresa mais sólida, que está acostumada a chegar entre os primeiros sempre. P sobre L dela hoje é de 10 vezes. A Neoenergia não está tão acostumada a estar entre as melhores. Ela quer chegar lá, mas não está acostumada. Ela não provou isso ainda. Então os lucros futuros não são vistos como tão certeiros como os da Engie, entendeu? Por isso o P sobre L de Neo E3 é de 5,73, bem mais baixo que o da Engie nesse momento. Só que não é por isso que Neo E3, Neoenergia, é necessariamente muito mais barata ou melhor do que a Engie ou vice-versa. Ou a Engie é um investimento infalível também, tudo tem seus riscos, tá? Uma ação com P sobre L nas alturas pode ser uma furada, por exemplo, se o crescimento esperado não se concretizar. Mas se uma empresa ela vinha sendo negociada, por exemplo, com P sobre L de 20 vezes, pretendia triplicar o seu lucro nos próximos 2 anos e ela conseguiu fazer isso, esse P sobre L ele cai ali fazendo uma conta de padeiro aqui, para baixo de 7 vezes com relação ao preço que foi pago há 2 anos e agora esse negócio parece que foi uma barganha muito boa para quem comprou. Então o setor elétrico, ele vai ser difícil de você encontrar esse tipo de crescimento, uma empresa duplicar, triplicar o lucro em 2, 3, 5 anos. Então o jogo aqui não é você buscar valorizações astronômicas, é você pegar ali e procurar ações que podem te pagar um bom prêmio em relação à renda fixa, se o seu objetivo com essas ações é o longo prazo. Tá? E mesmo num setor mais seguro e conservador, você tem opções para todos os gostos. E agora eu vou falar aqui das empresas. A gente vai para os exemplos. Então, Neoenergia, por exemplo.
Se você for bem conservador, olhando para a receita contratada que a empresa já possui, você percebe que ela está sendo negociada na bolsa por um preço que realmente parece um preço de promoção, de Black Friday mesmo. Está descontada. No caso dela, o perigo maior ainda é a renovação das concessões de distribuição, mas mesmo se as coisas não forem tão maravilhosas assim na renovação, a Neoenergia já mostrou que ela tem condições, por esse preço, de entregar bons resultados mesmo apesar disso, porque está muito barato. Tá? Então, se a empresa resolver esses pepinos direitinho, pode ser um ótimo investimento. Vou colocar na tela os indicadores da Neoenergia aí para vocês. A gente tem a Alupar, que é uma opção diferente que eu tenho em carteira também. No terceiro trimestre, no último trimestre, a Alupar anunciou dividendos e resultados muito interessantes. Muitos investidores gostaram daqueles resultados ali, o crescimento da receita da empresa, do EBITDA. Além disso, diminuíram a dívida, pretendem aumentar o valor dos dividendos. Todo investidor gosta disso, né? Só que, por outro lado, como todas as empresas do segmento de transmissão nesse momento, a Alupar está enfrentando desafios da concorrência acirrada nos leilões de transmissão. Isso traz incerteza sobre algumas renovações de concessões, o retorno que ela vai ter. Enfim, nada tão grave quanto a Taesa, mas a Alupar ela tem um bom histórico de alocação de capital e mesmo com a bolsa não dando mais aquela margem de segurança para você investir nela agora, ela tem um bom preço no longo prazo. Ela está menos exposta também à queda nos preços da energia. A Alupar hoje negocia na casa dos R$30 praticamente. Ao longo do ano passado, ela negociou a R$24, R$25, R$26, R$28. O desconto era bem mais interessante do que agora, mas ao meu ver ainda é uma boa opção para quem tem foco no longo prazo. Vou colocar aí também para vocês os indicadores de Alupar. Em termos de qualidade, eu colocaria a Engie na frente, com a Alupar em seguida, depois Neoenergia, mas em termos de potencial de retorno nesse momento, eu ainda acho a Neoenergia a melhor opção, a melhor escolha. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento e que por isso ela tem mais risco também. Agora vamos falar aqui de Equatorial. A Equatorial Energia é o terceiro maior grupo de distribuição do país e é uma empresa do setor que pouca gente fala por aqui. E por que será que pouca gente fala? Com certeza pelo fato de ela não pagar dividendos tão vistosos como outras do setor elétrico, mas a Equatorial, EQTL3, apresenta um bom histórico de geração de valor entre as empresas de distribuição de energia e vem implementando as mesmas estratégias vencedoras que ela sempre apresentou nas distribuidoras que ela adquiriu mais recentemente. As ações acumulam nos últimos 12 meses uma alta de mais de 32%, ou seja, ela não paga muitos dividendos, o payout da empresa é baixo, mas ela vem provando que reinveste muito bem o seu lucro. E agora falando aqui da Engie, sabemos que a Engie é há muito tempo o que a gente chama de top pick do setor elétrico e no mundo dos investimentos, quando você fala top pick, a gente está se referindo àquela ação de elite mesmo, de destaque, a estrela do setor que costuma brilhar um pouco mais que as outras. Mas é o seguinte, sempre a gente precisa lembrar que no mercado de ações não existe vitória garantida, por isso mesmo que uma empresa seja a top pick do setor, é sempre bom você diversificar, porque colocar todos os ovos na mesma cesta nunca foi, nunca será uma estratégia vencedora. Inclusive a Engie, ela tem seus desafios também. Você tem os preços de energia que podem cair, deixar a Engie numa situação mais difícil, isso não é bom para ela, ela ficaria numa situação complicada. Se a energia ficar barata demais, renovar esses contratos, investir em novos projetos, isso pode se tornar uma missão mais difícil, mais complicada também. Depois tem a concorrência acirrada nos leilões de transmissão, que a Engie também vem participando. Então é um verdadeiro campo de batalha mesmo no setor elétrico. Claro que a gente também não pode esquecer da dependência que ela tem de São Pedro, das chuvas. Isso pode trazer ali um impacto, pode fazer toda a diferença na produção de energia elétrica, colocando a Engie como meio que, entre aspas, dependente da mãe natureza nesse sentido. É claro que ela vem diversificando para diminuir a sua dependência do segmento de geração hídrica. Mas aqui eu estou falando no caso do risco hidrológico mesmo, ao qual a empresa está exposta. Mas a Engie, ela tem tudo para sair vitoriosa diante de todos esses desafios, como ela vem sempre fazendo, oferecendo um bom retorno, mesmo nos preços atuais. Na minha opção, é um bom investimento.
Não é à toa que ela é a top pick do setor e vem gerando muito valor pro acionista historicamente. Você tem a ESB3, por exemplo, que é uma ação que vive um momento difícil, um momento mais diferente, endividada. Não vou entrar muito em detalhes porque eu fiz um vídeo só sobre ela. Vou deixar aqui o card para você ver, para você dar uma olhada depois. A gente tem a Taesa, TAE11, TAE4, TAE3, outra opção do setor, queridinha do setor elétrico de muitos investidores. Só que o desafio da Taesa hoje é balancear uma distribuição de dividendos ainda atraente com a sustentabilidade dos seus resultados e desses próprios dividendos no longo prazo. Precisa ser sustentável. Então, uma boa parte das concessões da empresa está com prazo de validade se encerrando, começando a colocar ali uma pressão para que ela consiga renovar essas concessões ou encontrar novas maneiras de manter sua geração de caixa gerando retorno, rentabilidade, sem deixar os acionistas sem os dividendos que eles tanto querem. Então, resumindo, na minha opinião, o filme da Taesa ele está passando pelo seu plot twist, que a gente não viu acontecer 100% ainda esse plot twist, entendeu? Plot twist, no geral, no cinema, é uma mudança na direção esperada ali, na direção prevista do enredo do filme, do romance, enfim. Então, no caso das ações do setor elétrico, essa mudança inesperada, na verdade ela acontece de tempos em tempos, mas ela não costuma ser muito radical, dadas as características do setor que eu falei, que são mais previsíveis. Porém, mesmo assim, de vez em quando, as empresas passam por essas situações em que decisões estratégicas que elas vão tomar acabam determinando, no momento ali, em determinada janela de investimento da empresa, vão impactar diretamente o valor que elas vão conseguir gerar para os seus acionistas nos próximos anos, entendeu? É isso que está acontecendo com a Taesa nesse momento. Então, ela tem potencial para surpresas tanto boas quanto não tão boas, mas hoje o investimento nela, na minha visão, requer um pouquinho de paciência para que ela consiga enfrentar e superar esses desafios que estão por vir, mas é uma empresa muito boa, muito segura, muito bacana. E quem sabe no mundo dos investimentos, as maiores recompensas sempre vêm daqueles que souberam esperar mais, que tiveram mais paciência para esperar o momento certo. Mas não, você não vai ficar rico, nem mesmo multiplicar absurdamente o seu patrimônio comprando ações do setor elétrico. Se você achava isso, eu sinto muito, mas você estava sendo iludido mesmo. Se o que você quer é multiplicar o seu patrimônio mais rápido na Bolsa de Valores, sem ficar com esse negócio de jogar na loteria, fazendo essas maluquices que muita gente faz por aí, day trade, essas coisas, você pode procurar ações com outras características, com esse potencial maior de valorização realmente no médio e longo prazo. E aí você pode acrescentar esse tipo de ação na sua carteira, desde que você tenha perfil para isso. Mas as ações do setor elétrico, via de regra, não têm essa característica de multiplicação rápida no patrimônio. São justamente as características de previsibilidade e segurança do setor, de previsibilidade e segurança dos resultados dessas empresas, que faz com que o mercado precifique essas ações de modo que dificilmente você vai conseguir um retorno absurdo investindo nelas, entendeu? É assim que funciona. O próprio Buffett, ele compara ações com essas características com títulos de dívida ou equity bonds, como ele fala. O que ele quer dizer? De acordo com o Buffett, o equity bond são essas empresas que possuem uma vantagem competitiva e que apresentam robustez e previsibilidade no crescimento dos seus lucros, a ponto desse aumento converter suas ações em uma espécie de títulos de participação patrimonial, como um cupom de pagamento de juros crescentes, comparando com o que existe na renda fixa. Então, quando ele compara essas ações com os bonds, ele acaba destacando essa mistura interessante de segurança e retorno estável que as empresas, por exemplo, de utilidade pública, do setor elétrico, podem oferecer para os investidores. É quase como se ele estivesse dizendo, olha, não é tão emocionante quanto você apostar tudo no novo unicórnio de tecnologia do setor bancário, como o Nubank, mas também não vai te dar um infarto no próximo crash, na próxima queda da Bolsa de Valores, tá? Resumindo, investir em ações do setor elétrico pode não ser a aventura mais eletrizante do mundo, do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, mas é uma escolha sólida que te dá um sono tranquilo à noite, sabendo que o seu dinheiro está trabalhando bem por você de forma previsível e segura, com retorno de acordo com o risco que você está correndo. Tá?
tá? Essas ações, elas são boas opções para quem busca preservação de patrimônio com mais estabilidade e segurança, e não multiplicação rápida. Beleza, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu, pai!